E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai continuar aí com a nossa aula. A gente estava falando aí na última aula sobre os gregos, né? Então agora a gente vai finalizar aí os gregos e vamos iniciar aí com os macedônicos, o Império Macedônico, e a gente vai falar aí um pouquinho sobre tudo deles. O prof vai falar um pouquinho aí de uma maneira mais descontraída com vocês, depois a gente volta aí para o slide para finalizar isso ainda hoje, espero. E daí a gente vê a questão de atividade depois no final do vídeo, como a gente já viu nos outros vídeos. E bom, vamos lá então agora falar aí sobre os macedônios. Então, vamos lá. O Império Macedônico, então, ele vai ser fundado aí pelo Filipe II. O Filipe II é o rei da Macedônia, obviamente, e ele foi um dos grandes impérios, né? O Império Macedônico foi um dos grandes impérios que existiram aí na Idade Antiga. Um dos maiores que teve até então. Depois o Império Romano vai ser maior, mas até chegar lá demora um tempinho. Bom, o Império Macedônico ele teve aí uma vida bem curta, né? A sua fase de existência aí situa-se mais ou menos entre 359 a.C. até aí 323 a.C. Sendo assim, então, o Império teve o início do seu reinado aí com o Filipe II e o seu fim com a morte do imperador Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande, conhecido aí por muitas pessoas. Bom, apesar de ter durado pouco tempo, então, esse Império Macedônico ele foi estendido aí por um território muito vasto, né? Ele conseguiu dominar muitos territórios e é mais ou menos aí da Península Balcânica até a Índia. Além disso, a gente pode ressaltar também que esse Império Macedônico ele vai unir o Oriente e o Ocidente, né? Já que ele vai da Península Balcânica até a Índia. Em grandes territórios que envolviam terras como a do Egito e a do Oriente Médio. Bom, antigamente a população macedônica, da Macedônia, né, a população da Macedônia vivia do pastoreio e da agricultura. Então era uma sociedade aí pastoril e agrícola, né? Eles também se consideravam membros aí da Grécia Antiga, mas os gregos não consideravam eles, ok? Os gregos acreditavam que esses macedônios eles eram semi-bárbaros. Isso, que semi-bárbaro? É que eles eram estrangeiros, então por isso eles não eram tão dignos assim de serem gregos. E mesmo que os costumes e as línguas fossem parecidas, eles não aceitavam muito bem. E dizem, inclusive, em tom de uma fofoquinha, né, que alguns gregos fingiam não entender o que os macedônios entendiam. Ó, pra você ver a crueldade dos gregos. Bom, hoje em dia, então, o antigo Império Macedônico faz parte da Grécia, mas não é sobre o momento atual que a gente vai se tratar. Então, vamos lá para baixo, né? Vamos voltar mais no tempo. Bom, o Império Macedônico ele vai surgir, né, como dito anteriormente, sob o reinado de Filipe II, ao norte da Grécia, e o auge vai ser na mão do seu filho, né, Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores do mundo antigo, no período de 336 a.C. a 323 a.C. Isso aconteceu porque esse apogeu, né, porque o Alexandre o Grande ele possuía uma grande genialidade militar e uma ousadia ainda maior. Então, para vocês verem como ele era retratado, né? Ele era um grande gênio militar e ele tinha uma audácia, uma ousadia muito grande, porque ele não tinha tinha um relato, tipo, a gente sempre vê em filme lá que os generais, os caras importantes, eles sempre ficam atrás. E o Alexandre não. Ele era a linha de frente, ele ia na frente de todo mundo e tinha umas estratégias de guerra muito loucas e ele sempre dava certo até um certo momento. Bom, a maioria de seus soldados achava que ele era um suicida, porque ele não tinha medo de combater, né? E ele criou estratégias de guerras muito interessantes. Bom, uma das coisas que
que vale a pena a gente notar, eu já falei isso para vocês, porque eu acho um dos fatos mais interessantes possíveis sobre o Alexandre, é que mesmo ele sendo um grande estrategista militar e ser um excelente soldado, né, lutando, ele ainda assim tinha uma mente muito culta, já que o seu pai contratou um filósofo grego super importante que fez toda a fundação como eu posso dizer, a formação ética e educacional do Alexandre o Grande, né? E daí a gente pensa assim, mas quem que é esse professor? Quem que instruiu ele a ser assim? Bom, o professor era nada mais nada menos que Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos, professor particular de Alexandre o Grande. Só para vocês terem uma noção de como que era o negócio ali. E o fato que o professor mais gosta dele é que, assim, todas as batalhas, todas as guerras que eram travadas, nos momentos que davam, nos momentos que tinham um certo espaço de tempo ali para poder fazer alguma coisa, ele levava sempre um livro e sempre estava lendo. Então, até na guerra, ele estava lendo, sendo uma pessoa culta. Bom, continuando, o comando superior, então, do Alexandre, né, aliado às suas habilidades das imbatíveis falanges macedônicas, as falanges é uma estratégia de guerra, fez com que as conquistas do Império Macedônico fossem estendidas por longas faixas de terra. E, bom, as falanges elas funcionavam mais ou menos assim. Era um grupo quadrado, né, um retângulo quadrado, de soldados, onde os soldados da frente usavam umas lanças bem grandes, né, e eles ficavam na frente apontando elas para frente deles, e as outras lanças eram empunhadas como se fosse fazendo esse segmento. Então, nada passava por essas falanges passavam destruindo tudo que vinham pela frente. A importância, então, a importância macedônica assim, só ocorreu mesmo no século IV a.C., quando Felipe II, aos 23 anos, subiu ao trono e promoveu várias reformas, né? Fez várias reformas durante o seu governo. E depois, quando ele vem a falecer, né, ele foi assassinado, o trono passa para o Alexandre Magno, né, seu filho, que deu continuidade às ações expansionistas do pai. E como indiscutível aí a sua atuação militar, porque foi muito superior à do seu pai. Bom, algumas das características principais que a gente pode citar aí, a gente pode colocar, a gente pode começar então aí destacando que o Império Macedônico ele contou com 2 capitais. Então, tinha 2 capitais para dar conta de todo o território. E elas variaram no tempo. Então, de 808 a 399 a.C., a capital era Egas, e de 399 a.C. a 167 a.C., a capital foi Pela. A religião deles, a religião predominante do Império Macedônico era politeísta grega, que atuava de acordo com o governo que tinha adotado um regime monarquista oligárquico. Como funcionava isso? A religião era a politeísta grega, era a mesma religião dos gregos. A monarquia oligárquica a gente viu com os espartanos, que é uma sociedade militarista, então a gente já vai ver aí uma junção de coisas aí que também são parecidas. E bom, os idiomas falados então no Império eram o antigo macedônio e o grego. As relações comerciais elas aconteciam por meio do dracma, que era uma moeda do Império Macedônio. A economia do Império tinha como base a agricultura e a pecuária no começo, né? Sendo assim, o poder era concentrado nas mãos dos proprietários de terra. E as principais regiões aí que compunham o Império Macedônico eram Egito, Grécia, Trácia,
Chipre, Capadócia, Frígia, Mesopotâmia, Síria, Irã, Gedrósia, Pérsia, Carreteiro, Partier, Orites, Bactária e Paramices. Bom, vamos começar lá no Filipe II, aonde vai começar a formação do Império. O Filipe II fez com que a região passasse por uma modernização, né? Ele vai construir estradas, ele vai construir fortalezas, além de promover o comércio da região, né? Ele vai promover esse comércio. E além de tudo isso, ele ainda também organizou um exército muito poderoso, embora o do seu filho seja bem superior. Mas ele precisou aprender com o pai, né? O Filipe II, então, ele vai transformar essa infantaria em uma máquina de guerra mortífera com lanças de 4 a 6 centímetros de comprimento. Então, a ponta da lança de 4 a 6 centímetros de comprimento. Essas lanças eram chamadas de sarissas, e elas compunhavam as falanges. E essas, por sua vez, foram incrivelmente bem aproveitadas pelo Filipe II, pelo filho do Filipe II, que era o Alexandre, né? Ele aproveitou essa estratégia militar e fez assim uma coisa muito maior, né? Uma coisa muito mais ampla. A formação básica, então, da falange, ela era constituída por homens que formavam uma unidade compacta, ela era pequena, mas ela era bem flexível, eles poderiam sair dos seus locais. Os soldados avançavam uma formação cerrada com 16 fileiras, eram 16 fileiras de pessoas, e tinha um total aí de 256 soldados que eram necessários para compor uma falange macedônica. Além das lanças, eles tinham também escudos. As 5 primeiras fileiras aí, da falange, elas estendiam as suas sarissas sobre os homens da frente, de modo que formavam uma parede de pontas afiadas, e os soldados que ficavam atrás, com as lanças para frente, eles ficavam para o alto, do modo que formasse um escudo barrando as flechas, então as flechas não passavam porque pegavam nas sarraças. Com um exército muito bem treinado, Filipe II conseguiu conquistar algumas cidades gregas, como a Trácia e Tessália, e depois disso, na Batalha de Quironeia, o exército conseguiu derrotar as cidades-estados da Grécia Central. A Liga de Corinto, que foi liderada pelo Filipe II, na ocasião era ainda o rei, fez com que todas as cidades gregas ficassem sob o seu comando. Então, na Liga de Corinto, todo mundo ficaria ali sob o comando do Filipe II. Contudo, né, o Filipe II ele foi assassinado em 336, quando ele se preparava para invadir o Império Persa. Então a gente tinha a Liga de Corinto contra o Império Persa. Bom, o auge do Império Macedônico ele vai vir com o filho do Filipe II, né, que é o Alexandre, conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Ele nasceu em Pela no ano de 356, e mesmo quando ele era criança ele já se destacava em questão de jogos de caça e como cavaleiro, porque ele já era considerado um grande cavaleiro mesmo quando criança. O Alexandre ele era conhecido então por conta dos seus atos de coragem, pela sua força, pela sua agilidade. Isso lembra muito bem o Aquiles, o Heitor, que eram heróis gregos. E o povo considerava, pelas suas feitorias, consideravam que o Alexandre era filho de Zeus e a mãe dele seria Olímpia. Dizia que para todos que ficava grávida de Zeus, né? E alguns comparam o Alexandre com Aquiles, então eles falam que o Alexandre, na verdade, era o Aquiles, mas não tem... Na periodização do Homero, que tem a Ilíada, etc., a gente vai ver que poderia ser uma reencarnação, se fosse analisar, mas não seriam a mesma pessoa, né? Entre, então, os seus 13 e os seus 18 anos, o Alexandre passou a ser aluno do Aristóteles, o filósofo, né? Foi Aristóteles que fez com que Alexandre gostasse de poesia, da mitologia e da filosofia. Então, olha para vocês verem.
Mesmo o cara sendo filho de um rei, tendo um dos maiores impérios do mundo, ele gostava de poesia, mitologia e filosofia, ele gostava de ler, ele adorava ler e estudar. Olha para vocês verem que é importante. Como é importante. Então, o Alexandre, um dos livros que ele mais gostava era a Ilíada, que foi o Homero que escreveu, e ele acreditava que a Guerra de Troia era um excelente modelo de estratégia militar por causa do cavalo de Troia, e isso fez com que o imaginário expansionista dele, que ele queria ter todo o território possível, fosse alcançado. Então, graças a um livro, foi uma objetificação, né? Foi o que motivou ele a ter essa expansão imensa aí nesse momento. Depois que o Felipe II morreu, foi assassinado, algumas cidades gregas tentaram acabar com a Liga de Corinto, que isso era meio óbvio. A ideia era se aproveitar dessa instabilidade na qual se encontravam pela morte, e a ideia era acabar com o Império Macedônio. A revolta foi liderada por Tebas, né? Porém, o Alexandre, porém foi o Alexandre, né? O Alexandre tomou as dores e ele arrasou a cidade. Ele destruiu tudo. Por onde ele passou ali, ele só foi empilhando o corpo porque eles não imaginavam o poder e a genialidade do Alexandre. As outras cidades gregas, depois do que viram o que aconteceu com Tebas, eles foram se rendendo e dando ao rei Alexandre, né, os poderes plenos sobre os seus exércitos. Então Alexandre ele teve todos os exércitos, tirando Esparta. Bom, depois disso, então, o Alexandre ele começa a colocar em prática aí o seu plano de invadir a Pérsia, né, dominar os persas. E como a falange ainda existia, assim como também arqueiros, a cavalaria e outros grupos que foram treinados durante esse período, também tivemos aí construções de barcos e pontes para que pudessem chegar ali na Pérsia. O exército de Alexandre tinha mais ou menos aí 40 mil soldados quando começou a invasão. O Império Persa ele estava sendo administrado aí pelo rei Dário III e confiava no seu exército, né, já que tinha um número muito maior de homens e se tratava dos mais poderosos do império da época, né. Porém, o Alexandre ele resolveu atacar a Pérsia de surpresa. Então, tipo, ele não fez planos, fez planos, mas ele não deixou que esses planos vazassem e ele decidiu invadir a Pérsia de uma hora para outra, assim, numa estratégia que nem foi o cavalo de Troia, né, bem de surpresa. Isso garante uma vantagem imensa, né, porque os persas nem imaginavam que poderia acontecer. E após uma série de batalhas épicas, o Alexandre ele finalmente derrota o rei Dário, que acabaria sendo assassinado pelos seus próprios generais de guerra. E em 331 a.C., o Alexandre já tinha dominado todo o Império Persa e conquistado Susa e Persépolis. Bom, para finalizar essa primeira parte, antes de a gente começar o slide, o fim do Império vai acontecer aí quando o Alexandre morre, né, em 323 a.C., e morreu por um motivo bem estranho. Uma febre. Então, tipo, ele teve uma febre, e essa febre misteriosa, eles não sabem como, acabou tendo morrido. Ele acabou falecendo, né? Mas ninguém sabe a verdade se foi uma febre ou se foi um assassinato. Então, eles contam a história de ser uma febre para ele nunca ter perdido uma batalha. Após, então, a morte, o império dele é dividido em 3 divisões, né? O Egito, a Síria e a Macedônia. No século II e I a.C., os 3 foram dominados pelos romanos. Os romanos tinham um poder absurdamente alto. E a conquista do Egito, na qual Roma viveu uma das suas maiores e mais importantes épocas, foi quando teve a Cleópatra e Júlio César, que se tornaram amantes, e Roma deixou de ser uma república para se tornar um império. Isso a gente vai entrar na próxima aula. Deixa eu ver se tem tempo da gente ver aqui. Temos tempo para o slide ainda. Bom, então vamos continuar. Só um minutinho.
Bom, galerinha, como a gente estava falando, então a gente vai aqui só fazer mais uma parte aqui do slide, né? Para vocês poderem anotar e depois eu mando o resumo para vocês sem problema. Então vamos lá. A Macedônia, então, é um país localizado nas regiões dos Balcãs, né? No leste da Europa, e ela faz fronteira com a Grécia, com a Sérvia, com a Albânia e com a Bulgária. Ela foi anexada atualmente, no século XX, com a Iugoslávia. E a localização dela é basicamente ali no norte da Península Balcânica, tá bem? Aí no mapinha vocês conseguem ver melhor, ó. Aqui a gente tem Atenas, tá? E aqui temos a Macedônia, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. A localização ali na Península Balcânica, já falei, né? Bom, a antiga Macedônia, ali, ó, vocês estão vendo que ela fica em cima da Grécia, né? E a extensão do Império Macedônico, toda essa área em verde. Então, reparem bem que a gente tinha falado lá que foi do Ocidente até o Oriente, ó. Eles conseguiram conquistar ali todo um pedaço da África, ali do Egito, né? Oriente Médio, e todo esse espaço que foi conquistado pelo Alexandre. Bom, os macedônios, como a gente já falou, era considerado como bárbaros ali, né? Um povo mais atrasado, sem riquezas, cujas atividades econômicas estavam voltadas somente para a agricultura e pastoreio, que era em si a principal atividade econômica. Com o Felipe II, então, a gente vai ter aí esse avanço, né, nas conquistas e em questão de cultura e assim por diante. O Felipe II, então, ele tinha o sonho de conquistar, além da Grécia, mas o Império Persa, entre outros locais, e tudo isso foi o Alexandre que acabou fazendo. Aqui a gente tem a falange da Macedônia, que é onde a gente tinha comentado ali no resuminho antes para vocês. E aqui estão o exemplo, ó, as pontas das lanças, né, da maior para menor, e as outras indo fazendo uma espécie de casco para as flechas não entrarem. O Alexandre, então, ele nasce na Macedônia e morreu na Babilônia, dois locais conquistados, a Babilônia conquistada por ele. Foi o príncipe, né, o rei da Macedônia e um dos 3 filhos de Filipe II. Foi um dos maiores conquistadores da Antiguidade Clássica, tornou-se rei apenas com 20 anos. A questão de ser aluno de Aristóteles, né? Uma das mitologias, né, não tão mitológica, porque isso é uma coisa que tem registro histórico, o Alexandre, o cavalo de Bucéfalo, né? E como que Alexandre domou um cavalo desse, era um cavalo branco, tinha toda uma história, né, por trás disso. É um animal super difícil de de se controlar, e mesmo assim o Alexandre subiu nele, ele já teve assim como um aliado, digamos assim. Conquistas do Egito, o Alexandre ele morreu depois dos 12 anos, né? E de compartilhar de companhia militar, né? 12 anos de lutas, né? Antes dos 30 anos, possivelmente como resultado da malária ou envenenamento, febre tifoide e encefalia virótica. Então, tipo, não sabe ainda. Ou até uma consequência do alcoolismo. E aí ele foi embalsamado, foi feito um sarcófago para ele. Do Ocidente ao Oriente, como a gente tinha falado, ele dominou todo esse espaço, dominando até o Império Persa. As divisões que o prof falou, a gente vai mandar tudo isso para vocês, tá bem? Aí aqui a gente tem uma coisa importante, ó. Na cultura macedônica, ela também é conhecida como cultura helenística, que é o grande legado, né, do Alexandre, foi não as batalhas militares, mas sim
a cultura helenística, que é uma fusão da cultura grega com a cultura do Oriente, onde ele vai difundir a cultura helenística para todas as áreas conquistadas e além. A cultura helenística ela foi passada aí durante os anos para muitos locais. O principal centro, então, da cultura helenística é a cidade de Alexandria, onde tinha a Biblioteca de Alexandria, que era uma das mais famosas do mundo, continham inúmeros, um acervo imenso de livros, né? E aconteceu umas pequenas tragédias com ela. Por fim, galerinha, então por fim é isso e, bom, a gente tá aí então falando agora da Macedônia e esse é o assunto. Eu vou mandar a atividade para vocês aí da apostila do caderno de atividades para essa semana. A gente vai mandar no grupo, podem ficar tranquilos. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pro prof, que eu vou disponibilizar o slide para vocês depois também. Beleza? Muito obrigado, galerinha. Tchau, tchau, até mais. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem.